Boa noite, bom estarmos juntos mais uma noite, terça-feira, temos esse encontro marcado aqui com o programa Verbo da Vida na TV Conteúdo, a palavra da fé ao seu, ao meu, ao nosso alcance, sempre com a turma animada aqui para a gente poder crescermos juntos na graça e no conhecimento da palavra de Deus. Alô, Hilton Júnior, dá uma saudação para o povo aí. Boa noite, pessoal, boa noite a todos que estão aqui. Vamos hoje aprender mais do Senhor. Envie as suas perguntas, interaja com a gente. Como o pastor sempre fala, nós estamos aqui em um ambiente onde o Senhor quer revelar o coração dele para aqueles que estão em busca, né, de conhecer ao Senhor e de prosseguir em conhecer. Então, o nosso programa tem um formato bem interativo. Mande perguntas e nós iremos aqui responder e vamos crescer e avançar. Amém? Fala, André Bahia. É isso aí, gente. Muito boa noite aos nossos pastores, muito boa noite aos amigos que nos assistem pela TV Conteúdo. Eu já quero te pedir para ir aí compartilhando a nossa live, tá certo? Para o número máximo de pessoas. E hoje vamos ter um tema maravilhoso, vamos falar sobre cura, né? Você tem dúvida sobre cura? Será que Deus cura hoje? Será que Deus só curou no passado? Manda sua pergunta aí, iremos responder a sua pergunta. E se você tiver outros questionamentos fora do tema, manda pra gente também, tá certo? Vamos nos esforçar aqui para responder um número máximo de perguntas. Maravilha, então vai formulando a sua pergunta aí. Nós vamos de música e a gente já volta para bater um papo, então se liga no som. Todo dia eu desfruto de ti. Descansar no teu refrigério, habita a paz que excede o meu pensar. Não temerei, tu estás comigo, tu és o meu refúgio, nada me atingirá. Estou protegido, a tua presença me reveste de forças, me levanta por dentro. Eu me rendo, eu me alegro porque vivo na tua presença. Na tua presença, a tristeza não suporta, tem que desaparecer. Não há mal que resista ao teu poder que habita em mim, que opera em mim, que se move em mim. Senhor Jesus. Não temerei,
sua casa. Um dia em tua presença é melhor que 1000 dias em outro lugar. Um dia em tua presença é melhor que 1000 dias em outro lugar. Nada se compara a ti em mim. O meu lugar é em ti todo dia. Que outro não há vida e nem alegria sem a tua presença. Ela é plena. Nada é melhor. Um dia em tua presença é melhor que 1000 dias em outro lugar. Águas vivas, Ele é fonte de vida no seu interior. Onde em outro lugar a tua presença. A tua presença me reveste de forças, me levanta por dentro. Eu me rendo, eu me alegro porque vivo na tua. 24 horas por dia Ele está lá. Tua presença que me inspira. A tristeza não suporta, tem que desaparecer. Não há mal que resista ao teu poder que habita em mim. O teu Espírito, a tua inspiração diária, que habita que se move em mim, Senhor Jesus. Seja muito bem-vindo, boa noite. E a gente tem sorteio hoje. É isso aí, desse livro poderoso, ou Happy Day, do apóstolo Bud, né? A coleção Legado, esse livro maravilhoso, né? A qual o apóstolo ele fala sobre a vida dele com o dia feliz, né? O que quer dizer, o Happy Day, como a vida dele foi transformada depois de Jesus entrar na vida, na história dele. E esse livro está disponível hoje para você, tá certo? Basta apenas você comentar aqui embaixo, eu quero este livro, e a partir daí você já está concorrendo a ele, tá certo? Temos a foto da última ganhadora, a gente vai mostrar aí a foto da última ganhadora do sorteio da semana passada, tá certo? E você pode ser o ganhador ou ganhadora dessa semana, tá bom? Tá passando a foto aí. Quem foi a ganhadora da semana passada? Pelo Gabi CT? Almeida. Gabi ganhou. Rapaz, Gabi é topada. Top. Então, você vai poder concorrer ao sorteio desse livro. E hoje nós vamos falar um pouco sobre cura, né? Tem muita gente no corpo de Cristo, né? É claro que a gente está fazendo um programa para crentes, né? Você pode existir pessoas aí que vão assistir que não tem ainda uma aliança com Deus. Claro que sim, é para alcançar todo mundo, é para que a gente traga clareza, mas principalmente para entendermos a vontade de Deus. E como é que a gente entende a vontade de Deus? A Bíblia diz que Jesus é a expressão exata do Pai, e a gente nunca viu Jesus chegar para alguém e falar: olha, eu vou colocar uma doença em você para te experimentar, eu vou colocar uma doença em você para provar se você de fato me ama ou não. Mas, irmãos, Jesus nunca fez isso, mas infelizmente a gente vê tanta gente
que hoje acha que algo que está acontecendo como uma enfermidade pode ser que seja a vontade de Deus. Eu posso te assegurar que não é, irmãos. Por quê? Porque a Bíblia diz em João 10:10 que quem veio para roubar, matar e destruir é o diabo. Jesus veio dar vida e vida em abundância. Então, tudo que está envolvido morte, roubo e destruição não tem nada a ver com Deus. E uma enfermidade tem essas três coisas, né? Está roubando a alegria, está tentando matar o corpo, está trazendo uma destruição para a vida futura. Então não tem nada a ver com Deus. E o que é que a gente precisa entender? Que Jesus, ele já veio. Jesus já veio e ele providenciou, substituindo o homem naquela cruz, pagando um preço que era impagável para a humanidade. Imagine, irmãos, Deus decidiu se tornar homem só para nos substituir e pagar uma dívida que era minha e sua. E a Bíblia diz que aquele castigo que nos traz hoje a paz estava sobre ele, e pelas feridas de Jesus nós já fomos sarados. Agora, a gente precisa entender que a gente está num mundo sujeito a algumas coisas. O que é que a gente tem que aprender? A palavra de Deus, para que a gente possa manifestar o desejo de Deus no nosso corpo, na nossa vida. Quando Deus coloca o homem na terra, Deus disse: domine, governe. Como o homem vai dominar e governar? Falando. Vê que plano maravilhoso. Deus coloca o homem na terra e cada um de nós vive de acordo com as próprias palavras que nós falamos. A Bíblia diz que a vida e a morte está no poder da língua. Então Deus colocou a capacidade da gente mesmo decidir como vai ser o nosso futuro, de acordo com o que nós estamos falando. Então nós precisamos entender. A minha vida hoje é exatamente aquilo que eu construí com as palavras de hoje para trás. Como é que está a sua vida? É exatamente aquilo que você tem falado. Então não tem nada mais justo. É um plano extremamente justo, esse plano de Deus. Vocês concordam, homens de Deus? Quem quer falar? Sim, pastor. E é interessante como Deus, ele proveu isso para nós, né? Por meio de Jesus. Lá em Salmos, tem uma passagem em Salmos 117, 20, que fala que Deus enviou a sua palavra e nos curou, nos livrou do que é mortal. E de fato, com essa passagem a gente pode ver que aquilo que Deus proveu para a humanidade não tem nada a ver com doença, não tem nada a ver com miséria ou com destruição, e sim com vida. Jesus, quando ele veio trazer vida, ele curou enfermos, expulsou demônios. E algo interessante que nós temos que entender: nós somos filhos de Deus e fazemos parte do corpo de Cristo, e isso já está disponibilizado para nós. Mas o perfeito desejo de Deus em relação a isso é que nós sejamos canais para liberar a saúde divina para a vida de outras pessoas que estão necessitando dessa saúde. Então nós temos que nos posicionar como filhos de Deus, aqueles que carregam esse poder. Jesus falou: em meu nome vocês expulsarão demônios, falarão em novas línguas, curarão enfermos em meu nome. E é algo que Deus, ele já deu à igreja, já disponibilizou para nós. E é muito poderoso a gente compreender isso e entender que Deus é aquele que nos provê saúde. Deus, ele deseja que a gente ande em saúde divina, e que essa saúde possa também tocar a vida de outras pessoas. Maravilha. Grava esse versículo aí, Salmo 107, versículo 20. Deus enviou a sua palavra e nos curou, e a Bíblia ainda continua, e nos livrou do que era mortal. Então a palavra de Deus nos cura e nos livra de toda a ação da morte. Amém, muito bom. E apesar, né, desse livramento maravilhoso que foi através da vida de Jesus, que é a palavra, né, nem todos irão ser curados, nem todos irão receber desta dádiva, não porque Deus tem filhos prediletos, mas a palavra de Deus também diz lá em Provérbios que assim como o homem imagina ser, assim ele é, né? Então, à medida que eu imagino ser a imagem e semelhança de Jesus, eu experimento de cura, eu experimento de saúde divina, eu experimento de tudo aquilo que está relacionado à vida de Jesus. Mas perceba que muitas pessoas em nosso meio, né, até no meio evangélico, dentro das igrejas, estão sofrendo com dores, estão sofrendo com enfermidade, com mazelas na alma, e essa não é a vontade perfeita de Deus. Mas por quê? Porque elas estão se imaginando daquela forma. E aí é que está
a questão, né, e o segredo de transformar a nossa mente, não nos conformar com o que o mundo está dizendo, mas transformar a nossa mente através da palavra. A mesma palavra que Deus enviou é a mesma palavra que nos traz a consciência de que somos salvos, de que somos curados, prósperos, está tudo contido em Jesus. E de fato nós temos que aprender quem é Ele e entender que nós somos alguém nele, né? A palavra de Deus diz que nós somos a imagem e semelhança de Cristo, a imagem e semelhança de Deus. Então, assim como Ele é, nós também somos. Então, devemos desfrutar das mesmas coisas. E a importância que há nisso que o pastor André está falando, da gente congregar. Existe hoje muita gente que tem caído no engano de achar que pode ser pastoreado através da internet. Irmãos, não, o congregar, olha, tem coisas que a gente recebe, né, na oração, no nosso quarto, tem coisas que a gente recebe na nossa casa, ouvindo uma boa ministração, mas tem coisas, tem um alimento que a gente só recebe nesse ambiente da igreja, e por isso que todos nós precisamos congregar. Tem uma igreja que a gente é alimentado, que a gente congrega e que a gente recebe o alimento da sua palavra. Jesus, ele disse isso, né? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então existe um alimento que só recebe, que a gente só recebe, se alimenta e só recebe no congregar, no compartilhar, né, de estarmos juntos no ambiente igreja. E por isso a gente não deve fazer como alguns que deixam de congregar. Mas vamos abrir aí para quem tem dúvidas e quer fazer perguntas. Esse é o momento da gente tirar dúvidas. A gente já abre aqui falando, a gente não sabe de tudo, mas a gente confia na pessoa do Espírito Santo que sabe todas as coisas. E hoje a igreja expressa a multiforme sabedoria de Deus. A igreja é o canal para que Deus promova mesmo e revele os segredos. A igreja está na dispensação de revelar os mistérios, os oráculos, as preciosas sabedorias insondáveis do Senhor. Ela é revelada através da igreja. Amém, muito bom. Vamos lá, pastor. Vamos dizer aqui, pastor, devemos perguntar a Deus se é da vontade dele nos curar? Quando nós sabemos que a palavra de Deus já diz algo, a gente não precisa perguntar a ele. Imagine um pai que diz para o seu filho: filho, eu quero que você vá para a escola. No dia seguinte, o filho precisa perguntar ao pai: pai, é para eu ir para a escola? Não, o pai já disse que a escola faz parte de algo que ele deve fazer. Então, se Deus, ele diz na sua palavra que Jesus, quando veio na cruz, ele nos curou, a gente não precisa perguntar, se uma enfermidade chegar para a gente, é da vontade de Deus? Claro que é, irmãos. Então a gente deve usar a nossa fé de uma forma inteligência. Aquilo que a gente já sabe que é da vontade de Deus, é da vontade de Deus que a gente ore a Ele? É da vontade. Então eu preciso perguntar: Senhor, o Senhor quer que eu ore? Não, Ele sabe que o que eu já sei que é da vontade, eu não preciso mais perguntar, eu só tenho que obedecer e praticar. Amém. Tem uma pergunta aqui que diz assim: pastor, o que é que pode me impedir de receber a minha cura? Tem algumas coisas que podem impedir. Uma delas é falta de perdão, porque a Bíblia diz que se a gente não perdoa, Deus também não pode nos perdoar. Outra, andar em amor, amar as pessoas. Jesus disse que a gente deveria amar aquele que nos persegue, aquele que nos calunia. Então isso é mandamento. Então, outra coisa, não acreditar, falta de fé, incredulidade. Pessoas que de repente sabem que existe uma desobediência, né? Por exemplo, alguém que já vai fazendo um exame e está vendo que o açúcar está alto, e ele continua: não, mas eu tenho fé, eu posso comer doce. Isso é o quê? Está tentando a Deus. Então existe uma série de coisas que a gente precisa obedecer. Então, ter hoje uma boa alimentação, fazer exercício físico, isso, irmãos, é cuidar do corpo, que é templo do Espírito Santo. Assim como a igreja, ela precisa ser arrumada, lavada, limpa, o nosso corpo é um templo precioso, que a gente precisa cuidar dele, saber alimentar, saber o que a gente coloca para dentro, mas espiritualmente é basicamente isso: viver em amor, liberar perdão, crer na palavra, falar crendo, e com certeza a cura tem que se manifestar. Amém, muito bom. Pastor, se Deus não coloca enfermidade em ninguém, o que dizer do Jó,
que a Bíblia relata. O livro de Jó começa dizendo que não foi Deus que fez nada, Satanás é que chega e Deus permite. Deus falou: ó, você pode tocar no corpo dele, toque no que ele tem, só não tire a vida dele. Então Deus permitiu, mas não foi Deus que colocou. O livro de Jó deixa claro. O capítulo 3 de Jó, no versículo 25, Jó declara algo: aquilo que eu mais temia me sobreveio. Então Jó declara que ele tinha medo e que ele não cria tanto assim em Deus. Aí no capítulo 42 de Jó, ele diz: olha, ele confessa: eu conhecia Deus de ouvir falar, mas agora eu estou conhecendo Ele, eu estou tendo uma intimidade maior. E a Bíblia diz que quando ele começa a conhecer mais a Deus, Deus muda a sorte de Jó. Pastor, Deus cura tipos de transtornos mentais? Óbvio, todo tipo de doença, todo tipo de enfermidade, todo tipo de transtorno, Deus cura. Agora, a gente vai negar também, Deus usa também, irmãos, profissionais. Então tem gente que já caiu num transtorno, que isso gerou há muito tempo, que é necessário também de uma mudança de mente, da ajuda de pessoas, para não estar pensando, não estar, talvez aquela pessoa não tenha força sozinha de sair daquele ambiente, e ela vai precisar de ajuda, talvez de um psicólogo, de, sei lá, um pastor, alguém que conheça o lado espiritual, mas Deus cura, com certeza. Amém, muito bom. Pastor, se é o diabo que coloca a enfermidade, qual é o meio a qual ele se utiliza para fazer isso na vida de uma pessoa? Engano, incredulidade. Como é que o diabo faz? O diabo coloca um sintoma na vida da pessoa. A gente já ouviu o caso de pessoas que receberam uma oração e foi óbvio, na vista de todos, aquela pessoa foi totalmente curada. E aí o que acontece? Quando essa pessoa talvez volta para casa, o diabo coloca o sintoma, a dor, o sintoma da doença, e a pessoa fala: poxa, eu acho que foi a emoção, eu acho que eu agi assim por causa da emoção, eu fiquei emocionado, mas eu não tenho certeza se foi curado. Quando entra a dúvida, abrir uma legalidade para o diabo voltar com a doença, com a enfermidade. E é por isso que as pessoas que estão doentes, elas precisam, além de receber talvez a imposição de mãos, porque Jesus falou que os que creem imporiam as mãos sobre os enfermos e eles seriam curados, mas as pessoas também precisam do ensino da palavra, porque se elas não forem ensinadas na palavra, elas podem ser curadas hoje e amanhã o diabo enganá-las e elas voltarem a ter as mesmas enfermidades e até pior. Então, o conhecimento, Jesus falou: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Pastor, a manifestação do dom da cura pode ser somente concedida a evangelistas? Não, todo nascido de novo pode ser um canal de Deus para curar pessoas, porque a condição é o quê? Aquele que crê. Quem crê em Jesus vai impor as mãos sobre os enfermos e os enfermos ficarão curados. Agora, na vida do evangelista, há uma unção mais forte, maior, porque o evangelista faz parte do chamado dele, daquilo que Deus colocou na vida dele, a evidência de sinais, de cura, de milagres e prodígios, mas todo nascido de novo pode operar cura. Aleluia, muito bom. Pastor, a doença pode ser considerada, pastor, a doença é considerada uma maldição vinda do pecado? Eu creio que sim, porque todo tipo de enfermidade nunca nasceu de Deus. Então, depois que o pecado entrou no mundo, o homem, ele passou por um processo. O homem não foi feito, por exemplo, para morrer, para adoecer. Doença só pode tocar o homem quando o homem se tornou pecador. Então, tudo tem fruto aí, toda enfermidade tem a raiz no pecado. Agora, a gente não pode declarar, né, alguém que, por exemplo, está com enfermidade é porque pecou. Não, irmãos, às vezes é um engano, às vezes é um mau cuidado do corpo, mas lá no início, em Adão, começou por causa do pecado. Então, a raiz, com certeza, é por causa do pecado. Pastor, a cura começa no nosso espírito e se manifesta no nosso exterior, tirando os sintomas?
toda doença, ela de fato é espiritual. Então, ela precisa primeiro ser resolvido no âmbito, nesse ambiente espiritual. E depois ela vai manifestar de fato no natural. Então, por isso que o enfermo, ele precisa da revelação da palavra para que haja nele uma mudança de mente. Ele comece a se ver como curado. Embora ele olha, a dor ainda está aí, o sintoma está aí, mas quando ele muda a mente e ele entende que ele tem direito à cura, essa mudança de mente vai fazer com que o corpo obedeça e receba a cura também no exterior. Então, as duas coisas estão ligadas, sim. Amém, muito bom. Pastor, Deus pode curar uma pessoa que se considera ateu? Deus pode curar, sim. Não há impossíveis para Deus, né? De repente, até alguém que se considera ateu, ele pode, sei lá, vamos só pensar, né? Imagine um ateu que está com uma doença e os médicos dizem, olha, não tem jeito, seu caso é um caso de morte, daqui a 3 meses você vai morrer. E daqui a pouco, essa pessoa recebe uma cura de Deus. Irmãos, ele vai saber o quê? Que não tinha como, medicina, medicamento, dinheiro, nada poderia providenciar aquela cura. Então, Deus pode sim se revelar, e Deus tem feito isso. Deus não tem condição. Jesus não curava só quem tinha aliança com ele. Jesus curava todos. Então Deus, ele dá a prova de que ele ama o homem, e depois o homem vem para ele se quiser. Mas Deus não dá condição, eu só te curo se você me aceitar. Não existe isso na Bíblia. Deus cura primeiro, Deus faz o bem, porque ele é bom em todo o tempo. Agora, depois essa pessoa vai seguir a ele se quiser. É o livre-arbítrio do homem. Amém. Pastor, por que existem curas instantâneas e outras progressivas? Se a vontade de Deus é curar de imediato, Ele estaria deixando aquela enfermidade para nos fazer crescer de alguma forma? Não é nem a questão de Deus, eu não vejo isso, a cura, o milagre ou a cura progressiva, uma ação talvez da vontade de Deus. Talvez a fé daquela pessoa, ela está também sendo recebida ou gerada progressivamente, e quanto mais a pessoa vai tendo convicção de fé e que ela tem um direito de ser curada, a cura vai se manifestando progressivamente. Então, existe realmente milagres que são instantâneos, e existe curas progressivas. Isso eu acho que tem a ver mais com quem está recebendo do que quem está dando. A vontade de Deus é que o homem, na verdade, não seja curado, mas que ele nunca adoeça. Então, a vontade de Deus é que o homem nunca adoeça. Então, se há uma necessidade ali de um milagre, de uma cura, já é algo que nunca começou da vontade de Deus, porque Deus nunca queria que o homem adoecesse. Amém, muito bom. Pastor, nós podemos andar em saúde divina? Podemos andar. Se a gente tem convicção da palavra de Deus, a gente tem agido, né, de acordo, cumprindo os princípios de Deus, andando em amor, perdoando pessoas, cuidando do nosso corpo, irmãos, a gente nunca vai adoecer. Eu não vejo na Bíblia um relato sequer de que Jesus adoeceu. Então, a Bíblia diz que assim como Jesus foi e é no mundo, nós somos. Então, hoje, a nossa condição é Jesus. Se Jesus ele andou na terra sem andar doente, hoje qualquer pessoa nascida de novo, ela pode andar também em saúde divina sem adoecer. Pastor, porque muitas vezes a unção de cura não funciona na nossa própria vida e nós precisamos da unção que está na vida de outra pessoa para receber cura? Isso, irmãos, é algo, eu creio que para que a gente possa manter humildade mesmo. Já pensou se tudo que a gente precisasse, a gente mesmo colocasse a mão em nós e a gente mesmo manifestasse? Acho que Deus faz isso para que a gente entenda que nós fazemos parte de um corpo. E o irmão que está do meu lado é importante para mim, o outro irmão também é importante, que eu não sou um autossuficiente, eu não sou a última Coca-Cola do deserto, eu não posso andar sozinho, eu entendo que faço parte de um corpo, e esse corpo precisa funcionar. Todo mundo é importante no corpo, e eu acho que é exatamente por isso que Deus às vezes usa outra pessoa para que a gente receba algo. Muito bom mesmo. Pastor, sou cristã e levita, mas fui diagnosticada com ansiedade. É pecado estar tomando um medicamento? Isso é falta de fé? Não, minha irmã, não é falta de fé,
não é pecado. Olha, Deus, quem constituiu os médicos? Deus. Quem deu a inteligência do homem criar um medicamento? Deus. Agora, a gente não deve entender que aquilo ali está acima da palavra de Deus. Então, qual é o meu conselho? Continue tomando o medicamento, mas quando você for tomar o medicamento, faça uma oração. Pai, eu creio na tua palavra, eu estou tomando esse medicamento, eu creio que ele vai funcionar no meu corpo, mas eu creio muito mais na tua palavra. E aí declare a palavra de Deus. A questão é que tem muita gente hoje que tem uma aliança com Deus, e quando vem uma simples dor de cabeça, eles preferem ir na farmácia comprar um medicamento do que orar, do que declarar a palavra. Aí isso é um erro. Então a gente deve entender que a palavra de Deus é mais poderosa do que medicamento, porque a palavra de Deus é medicamento, é medicina. Mas se você precisa de uma intervenção, de uma ajuda de um médico, de um medicamento, até de uma cirurgia, não é pecado algum. São coisas que o próprio Deus criou e deixou para que a gente receba esse auxílio mesmo. Pastor, qual relação nós vemos na Bíblia com alegria e saúde? Total. A Bíblia diz que a pessoa que anda com tristeza adoece até os ossos. A Bíblia diz que o rosto nosso, quando cai, quando ele está triste, ele adoece mesmo o corpo. A gente vê, né, os dois irmãos, que um oferece o sacrifício e o outro, o semblante está caído. Deus fica incomodado com isso. A Bíblia diz que diante do Senhor até a tristeza tem que saltar de alegria. Então a alegria está relacionado à cura. Alguém que está alegre é alguém que já está vendo no futuro o resultado. Então, a Bíblia diz que o rosto alegre deixa a pessoa até mais bonita, formoseia a vida da pessoa. Então, irmãos, hoje existe até técnicas de estudos e medicinais de pessoas que vão para um ambiente só para rir, e elas são curadas rindo. Então, se um homem natural vai para um ambiente e começa a rir, cura se manifesta no corpo, imagine a gente que é de Deus. A questão é que o diabo tem enganado muita gente de Deus e as pessoas estão andando com o rosto abatido. E aí, por isso que também acaba adoecendo. A gente precisa se alegrar mais, manifestar isso, porque a Bíblia diz que a alegria do Senhor nos fortalece, é a nossa força. Amém, amém. Pastor, se a doença vem pelo pecado ou a falta de conhecimento, por que existem crianças que já nascem com doenças e doenças até crônicas? É exatamente pela família não conhecer a palavra de Deus. Porque uma criança, quando ela é gerada, os pais já precisam começar a blindar com a palavra, né? Lançar a palavra. Tem muitas crianças que são geradas e quando o pai e a mãe sabem daquela gravidez, começam a amaldiçoar. Eu não desejava, não era o tempo. E eles não entendem que aquelas palavras estão construindo o futuro daquela criança. Então, um pai nunca deve chamar o filho, não deve xingar o filho, não deve chamar o filho de nomes que vão trazer uma colheita ruim, porque os pais são autoridade sobre os filhos, e o que acontece é que o diabo sabe do efeito das palavras que saem dos pais para com a vida dos filhos, e muitas vezes os pais acabam lançando palavras de maldição, sem saber que vai funcionar, só que funciona. Pastor, o que eu posso fazer quando eu declaro em relação a alguma enfermidade que está em meu corpo e um sintoma não vai embora? Crer. A Bíblia diz que quando a gente fala algo, Marcos 11:23 diz que se alguém disser, mesmo que seja um monte, mesmo que seja um problema muito grande, mas não duvidar no seu coração e crer que se fará o que essa pessoa mesmo está dizendo, vai ser feito. Agora, a Bíblia diz, olha, quando você orar, é necessário que você creia que já recebeu. Então, quando a gente ora para uma enfermidade, declarando que ela vai ter que ir embora, para um sintoma, independente do que a gente está vendo, a gente já precisa crer no coração que recebeu cura. Agora, quem crê que recebeu, não age mais como doente. Ela se alegra, ela diz, eu sou curado, mesmo com o corpo doendo, mesmo com o sintoma ali, ela já começa a ter uma mudança de atitude, uma mudança de comportamento. Então, quem faz isso, com certeza experimenta um milagre. Amém, muito bom. Pastor, a Bíblia diz que existem maldições hereditárias.
existem doenças hereditárias? E se existem doenças hereditárias, como fazer para se livrar dessa doença? Existe sim doenças hereditárias, existe problemas familiares, existe demônios chamados demônios familiares que agem nas famílias. Por exemplo, existe família que todo mundo morre de câncer, existe família que todas as mulheres casam e separam, existe família que ninguém prospera. Isso é o quê? Coisas hereditárias. Mas quem conhece a palavra sabe que hoje a vida dele não tem nada a ver mais com a família natural, mas com Jesus. O nosso DNA é o DNA de Cristo. Por que eu posso afirmar isso? Porque a Bíblia diz, se não me engano, em Colossenses capítulo 1, versículo 13, que Jesus levou sobre si a maldição. Então, porque está escrito, maldito aquele que for pendurado no madeiro. Se ele levou sobre ele mesmo a minha e a sua maldição, e a gente sabe disso, a gente não vai viver mais aceitando as maldições hereditárias, porque agora o nosso DNA é Cristo. E alguém que fala isso, o inferno sabe, eu não posso mais enganar, não posso mais colocar algo nessa pessoa através do engano, porque ele aprendeu e ele está expulsando. Então a gente precisa conhecer as verdades da palavra, e não só conhecer, crer e falar. Paulo disse, eu criei, por isso falei. Nós cremos, por isso também falamos. Pastor, existem casos relatados de pessoas que acabam fazendo promessas ou pagando promessas para receber uma dádiva ou uma cura, e elas acabam recebendo. Por que isso acontece? Gerou fé. Mesmo sendo da forma até errado, não imagine alguém que fala, eu vou subir uma escadaria, eu vou levar uma cruz de uma cidade até a outra nas costas, eu vou me flagelar, eu sei, não sei, mas não importa o que ela está fazendo, talvez até de errado, e Deus entende o tempo da ignorância, mas se gerou fé, se eu fizer isso, Deus faz aquilo, Deus vai fazer, irmãos, porque Deus é bom. Agora, a gente não precisa pagar preço, por quê? Porque Jesus já pagou um alto preço, deu a sua vida, sangrou por mim, por você. Então, quem entende o que tem direito, não precisa mais pagar nada por isso, é de graça, é pela fé, é pela graça, é favor de Deus, não tem nada a ver com a gente, é dom, é presente, e aí recebe o presente, sem precisar devolver nada em troca. Amém, muito bom. Pastor, biblicamente falando, é pecado doar sangue ou órgãos? Não, biblicamente não. Não é pecado doar. Fazer o bem, irmãos, nunca é pecado, né? Jesus, ele foi muito cobrado, porque ele fazia o bem nos dias de sábado, e naquela época os religiosos falavam, mas hoje não se deve curar. E aí Jesus falou, quem é mais importante, o homem ou o sábado? Então, se alguém pode doar um sangue para salvar uma vida, como isso vai ser pecado, né? Está fazendo o bem, de repente aquela pessoa, aquele sangue vai fazer com que aquela pessoa viva, e isso não pode ser pecado. Então, tudo está ligado com o que a gente entende como fundamento. Fazer o bem nunca vai ser pecado, nunca. Amém. Pastor, quando eu estou diante de uma pessoa que está com alguma enfermidade, eu posso diretamente orar por ela e a cura irá se manifestar? Pode-se orar. Olha, essa pergunta é boa. Você pode orar. Agora, é importante também bater um papo com aquela pessoa, para que gere fé no coração daquela pessoa, para que ele entenda que Deus, é da vontade de Deus curar. Por isso que a gente vê Jesus, antes dele curar as multidões, ele ensinava a palavra precedia a imposição de mãos. Então é necessário que as pessoas, primeiro elas recebam a palavra, para que a fé seja gerada no coração, e depois, quando houver a imposição de mão ou a oração, cura vai se manifestar. Agora, existe casos também, como aquela mulher do fluxo de sangue, que Jesus nem sabia, não tinha ensinado, mas olha, a Bíblia diz que ela ouviu falar da fama. Então, ela ouviu falar de Jesus, e ela veio, e ao tocar nas roupas, nas vestes de Jesus, ela recebeu cura. Então, existe várias formas. Eu só sei de uma coisa: Deus quer curar e Deus quer fazer o bem todos os dias. Amém, muito bom. Pastor, a cura depende mais de Deus ou mais da pessoa que quer receber a cura? Hoje eu acredito que depende mais do homem do que de Deus, porque a parte de Deus ele já fez. A Bíblia diz que Jesus já foi
a cruz. Jesus já pagou o pecado da humanidade. Então está pago, está tudo pago, né? Existe uma palavra quando Jesus está sendo crucificado que ele fala, né? Tetelestai, né? O que? Tudo está feito, tudo está pago. Então a parte dele, ele já fez. O que é que a humanidade hoje precisa? Crer e receber. Como é que alguém recebe salvação? Crendo no coração e falando com a boca: Jesus, eu recebo, eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida. Então, Jesus vai fazer alguma coisa? Não, ele já fez. Hoje o homem precisa receber. Então, com relação à cura, eu não tenho dúvida que tem muito mais a ver com a parte hoje do homem, porque a parte de Deus, é da vontade de Deus curar. Deus, na verdade, já curou, porque a Bíblia diz que pelas feridas de Jesus, nós não seremos, nós já fomos sarados. Então, qual a parte hoje? O homem entender, não deixar o diabo enganar ele, com mentira, com engano, e receber a obra da cruz. Amém, muito bom. Pastor, fazer cirurgia plástica é considerado vaidade? Olha só, eu não vou nem para esse lado, é vaidade ou não. Tem gente que está com algo desarrumado na vida e deseja fazer. Irmãos, eu só parto de um princípio: tudo que você fizer, se é para a glória de Deus, faça. Agora, primeiro ore, né? Porque eu conheço, por exemplo, casos de alguém que foi fazer uma cirurgia e lá ele houve uma dificuldade, um problema, e essa pessoa depois veio a morrer. Então, será que uma oração não podia livrar daquele problema? Então, também eu sei de muitos casos bem-sucedidos de cirurgia. Eu estou falando de cirurgia plástica mesmo. Então, tudo a gente deve orar e pedir a direção do Senhor. Agora, vaidade, não sei, talvez seja. Mas se faz essa pessoa feliz, a vontade de Deus é que a gente seja feliz. Pastor, o espinho na carne de Paulo era uma doença ou enfermidade? Nem uma coisa nem outra. A Bíblia diz que o espinho na carne de Paulo falou, a saber, um mensageiro de Satanás que me bateu por 3 vezes. Então Paulo, ele continua dizendo no texto, né, que foi alguém que bateu nele por 3 vezes. Então não era uma enfermidade. O espinho na carne foi uma pessoa que se levantou trazendo resistência e que agrediu Paulo por 3 vezes. Amém, que maravilhoso. Perguntas fantásticas, resposta maravilhosa. Eu quero te incentivar a participar do sorteio deste livro poderoso. A gente vai chamar agora um vídeo que vai falar um pouquinho sobre este livro, tá certo? A Rema Brasil Publicações apresenta o 4º livro da coleção Legado, do apóstolo Bud Wright, fundador do Ministério Verbo da Vida e do Rema no Brasil. Oh Happy Day. 9 de outubro de 1972 foi verdadeiramente um dia feliz. Foi o dia em que ele aceitou Jesus como o seu Senhor e a sua vida foi transformada. Oh, happy day! Oh, aleluia, irmão! Que dia feliz que eu recebi Jesus Cristo como meu Senhor e meu Salvador. Sujo, negro de pecado, irmão, e Ele me lavou branco como neve, rapaz. Conheça mais sobre o poder do novo nascimento e a grande salvação que recebemos. Entenda as realidades da nova criação e ande à altura de um filho do Deus vivo. Oh, happy day. Oh, happy day. When Jesus washed all my sins away. Hallelujah. Oh, Happy Day, o dia que mudou a nossa eternidade. Coleção Legado, Bud Wright. Colecione. Em breve, novos lançamentos. Rema Brasil Publicações. A palavra da fé em suas mãos. É isso aí, estamos de volta. Mandar um abração aí para Paula Miranda, que está
auxiliando, eu creio que está auxiliando, né? E essa turma preciosa que também está aqui, ó, Gessé, Gabi, Malhado, Rafael, auxiliando a gente aí para que a gente possa estar transmitindo esse programa. Juninho tem mais uma pergunta aqui, manda bala. Pastor, o senhor tem algum testemunho de cura? Poderia compartilhar com a gente? Gente, eu tenho vários testemunhos, muitas investidas do inferno para trazer enfermidade para o meu corpo, muitas coisas, mas assim, em todas, houve casos de eu orar e ser instantâneo, houve casos de eu orar e ser progressiva, mas em todas o Senhor me livrou. Então assim, eu posso te testificar. Dos testemunhos de cura aconteceu na minha conversão. Eu sofri um acidente, eu corria vaquejada, sofri um acidente, e eu não tenho dúvida que eu fraturei a coluna cervical, e ali, sem saber orar, eu comecei a falar com Deus e prometer coisas a Deus, dizendo que eu ia para uma igreja e que eu ia me converter, e não mexia nada, nem meus braços, nem minhas pernas, e foi para o primeiro posto, e o médico disse que não tinha condição de me tocar ali, de mexer comigo ali, porque o caso era grave, e quando chegou na segunda cidade, os movimentos começaram a voltar, e o médico mandou fazer um raio-x, e ele ficou assustado, porque ele dizia, olha, o seu caso está me chamando a atenção, porque eu fiz um raio-x e não tem nenhum osso quebrado, mas quando eu mexo na sua cabeça, eu escuto a zoada de ossos quebrados. Então eu tenho certeza ali que foi o quê? Aquele acidente não foi Deus que fez, foi o diabo que causou, mas quando eu confessei Jesus, a cura começou a manifestar no meu corpo, e eu não fiquei com nenhuma sequela, mas durante muito tempo, quando eu mexi o pescoço, ainda fazia zoada de osso quebrado, mas o raio-x comprovou, não tem osso quebrado, só que os ouvidos ouviam, não só o meu, do médico, da enfermeira, de todo mundo que estava ali naquele lugar. Então ali foi o que? Um milagre, porque aquele acidente foi para me matar, ou me colocar talvez numa cadeira de rodas, eu ficar paraplégico, e Deus me livrou. Então eu tenho muitos testemunhos. Então, o que é que eu posso ensinar quando eu tenho a oportunidade de ensinar alguém sobre cura? Se mantenha firme, crendo que vai acontecer. Declare a palavra, decore versículos, ouça os versículos e fale para você ouvir. Porque quando o seu corpo escuta a voz da sua boca, não tem uma voz mais poderosa para o seu corpo do que a sua própria voz. E quando você fala, eu sou sarado, eu sou curado, irmãos, Deus fez o corpo humano para se curar. Você vê que se alguém se corta, poucos instantes depois a carne cola, o sangue para de escorrer, o sangue coagula, dias depois aquela ferida seca. Então Deus fez a gente tem a capacidade de se curar. Tem coisas que pessoas vão para o médico, e o médico dá ali alguns medicamentos e tal, mas o que ele mais faz é dar tempo do próprio corpo reagir. Um medicamento sem a reação do organismo não vale nada. Então isso é o quê? De Deus, é algo de Deus. Amém, muito bom. Pastor, eu posso receber uma cura e perder por conta de pecado? Pode. A gente vê na Bíblia, Jesus ele curando uma pessoa, ele disse, olha, vá e não peques mais, para que não te suceda ou te aconteça algo pior. Então, o pecado, irmãos, o pecado tem um salário. Qual é o salário do pecado? A morte. Então, morte, roubo, destruição, doença, tudo tem a ver com pecado. E a gente precisa ter cuidado. Tem muita gente que é sarado e continua emprestando os seus órgãos, a sua vida, o seu corpo para o pecado, e infelizmente um dia chega o pagamento. Pastor, existem testemunhos de pessoas que estavam acometidas com enfermidades, e no momento em que essas pessoas compartilharam da ceia do Senhor, elas receberam a sua cura. Como é que se pode explicar isso? A ceia do Senhor é um sinal de aliança, né? A ceia do Senhor é algo poderoso. A ceia do Senhor é algo que Jesus falou, olha, quem tem parte comigo vai comer da minha carne, beber do meu sangue. Agora imagine alguém que coloca para dentro do corpo dele a carne e o sangue de Jesus. Será que o sangue de Jesus é poderoso? A Bíblia diz que o sangue de Jesus nos limpa e nos deixa mais alvo que a neve. Então, como doença
doença e enfermidade tem a ver com pecado, quando o sangue entra, meu irmão, há uma limpeza. Há uma limpeza no organismo, há uma limpeza. A gente precisa aprender mais sobre a ceia do Senhor. E, de fato, eu também tenho muitos testemunhos de ver gente curado ao cear. Então, a ceia é poderosa. E a gente deveria até cear nas nossas casas, não deixar para cear apenas na igreja, mas reunir a família e cear. Isso é algo que traz cura, libertação, avanço, muda a vida de qualquer pessoa. Amém, muito bom. Pastor, o que dizer de pessoas que são curadas por lenço, por óleo ungido, por imposição de mãos? Isso é válido, pastor? O que é certo, o que é errado nesse aspecto? Maravilha. A Bíblia diz que Deus é o mesmo hoje, ontem e eternamente. Se Deus usou Paulo para aventais, lenços de Paulo, conduzir a unção, eu não sei porquê, irmãos, mas tem algumas coisas que carrega a unção. A roupa é uma dessas coisas. A roupa carrega a unção. Então, os lenços de Paulo eram levados para os enfermos e os enfermos eram curados. Se Deus fazia isso com Paulo, ele continua fazendo hoje. Deus não mudou. Então, essas coisas de fato transporta a unção, transporta poder de Deus. Chegamos ao fim. Vamos agora de sorteio, que rufe os tambores aí. Vamos ver aí o ganhador, ganhadora aí dessa noite, né? E o nome é um ganhador, e o nome do ganhador é Ramon Silva. Aí ganhou este livro, Happy Day. Parabéns, Ramon. Parabéns, se você não ganhou hoje, não se preocupe, próxima semana estaremos aqui sorteando mais livros, né? E agora a gente vai de oração. Se você que está aí... Vamos passar um vídeo da conferência, a gente tem um vídeo legal para passar. Conferência profética. O pessoal está aí ligado com esse vídeo? Ligado, olha só, a gente está com a conferência, desculpa ele interromper, viu? A gente está com a conferência poderosa esse final de semana, sábado e domingo de manhã e à noite, com um casal de pastores, Fábio, Andrade e Cássia. Eles são de Sergipe, de Aracaju, e vão estar aqui na igreja Verbo da Vida em Pojuca, nos abençoando com a palavra, com a manifestação de sinais, e a gente vai passar um vídeo. Você é nosso convidado para estarmos aqui sábado e domingo agora. Olá, gente de Pojuca, eu sou o pastor Fábio Andrade aqui da Verbo da Vida de Aracaju. Essa é minha esposa Cássia Andrade, que vocês já conhecem. Estamos com expectativa e queremos fazer o convite para vocês. Dia 16 e 17 estaremos na Verbo da Vida de Pojuca, na Bahia, e cremos que será um tempo glorioso. Sábado e domingo, 16 e 17 de abril, aguardamos você lá para um momento profético de curas, de uma palavra abençoada e de grandes milagres da parte do Senhor para a sua vida, para a sua casa. Amém. Gera expectativas, queridos, vão ser dias maravilhosos. Nós temos crido que o Senhor vai fazer além daquilo que nós temos pedido ou pensado, tá bom? Até lá, amamos vocês. Chegado um novo tempo de colher o que plantou, a nova estação chegou. Eita glória, esse casal então vai estar com a gente aqui sábado à noite, domingo de manhã, domingo à noite, dividindo, né, das experiências, daquilo que Deus tem feito na vida deles, e nós estamos com muita expectativa de que será maravilhoso, será tempo de crescimento mesmo. Deus está trazendo um grande avivamento sobre o mundo, irmãos, e a gente vai estar dentro disso, se envolvendo, né, buscando, atraindo mais a presença do Espírito, nos derramando em imersões. Esse é um mover, e esse é algo que deve ser mesmo desejado. Ele tem uma promessa, né? Quando a gente o buscar de todo o coração, nós vamos achar, nós vamos encontrar. Então tem coisas que a gente vai ter que escavar, buscar, e será maravilhoso. Esses dias serão preciosos. Gente, considerações finais aí, meu professor? Aleluia. Como o pastor falou, nós estamos passando por um tempo de avivamento. E sabe que Deus ele tem derramado a sua unção sobre a terra, sobre os filhos, para derramar na vida de pessoas. Então se coloque na posição. Aprenda mais, como o pastor falou, escute mais sobre cura, sobre milagres, prodígios. Leia o livro de Atos, veja ali o que o Senhor fez através da igreja dele e o que ele continua a fazer, né? Que Deus não mudou. Nós temos que estar ligados naquilo que o Espírito tem para fazer neste tempo e na forma certa. Tem um tempo e um modo, e o Senhor quer nos conduzir
para que a igreja dele seja reconhecida como um povo de Deus, como um povo escolhido e separado. Então, hoje nós falamos sobre cura, mas sabe que Deus ele tem derramado sobre a sabedoria dele, sobre o teu povo, e nós temos que estar ligados nesse fluir. Amém, muito bom. Gente, obrigado pela sua audiência, tá certo? Quero reforçar o convite do nosso pastor para essa grande conferência que acontecerá aqui em Pojuca, nossa igreja Verbo Pojuca, tá certo? Então junta aí a sua caravana, você que é de Icatu, Alagoinhas, Mata de São João, vem pra cá, vai ser tempos poderosos, dias 16 e 17 de abril, esse final de semana, tá certo? Estamos aí com expectativas para o que Deus irá realizar no meio do seu povo, tá bom? Então, nos procura nas nossas redes sociais para adquirir o seu ingresso, né? O investimento é R$30 do individual e da casadinha ou da dupla R$50. Meu irmão, minha irmã, vale a pena, né? A gente está imerso nesse tempo profético, né? Para a vida de cada um de nós, né? Temos aí o pessoal de Catu, quero mandar um abraço pro pessoal de Catu aí no Maringá, o pessoal aí no centro de Catu, aí na Rua Nova, nosso bispo está aí também com esse povo maravilhoso. Quero te convidar a estar conosco também, nos ouvindo todos os dias de segunda a sexta, de 11 ao meio-dia, na Rádio Nova FM 105.7, tá certo? Com o programa Verbo da Vida. Maravilha, maravilha, bom demais. Vamos orar juntos? Tem uma vinheta aí, esse povo tem um negócio da vinheta. É momento de oração. Vamos todos falar com Deus. A fé, nós estamos aqui juntos como corpo de Cristo para poder manifestar a vontade de Deus, né? Que a vontade de Deus se manifeste na sua casa, na sua vida, assim como ela é no céu. No céu é perfeito, irmãos. Quando nós fazemos uma aliança com Deus, a vontade é que essa vontade do céu se estabeleça em nossas vidas, em nossa casa. Pai, em nome de Jesus, eu oro por cada família, por cada pessoa que está assistindo ou que vai assistir depois dessa programação. Nós declaramos a tua unção, o teu poder tocando. Se houver pessoas com necessidades de cura, nós declaramos poder de Deus tocando essas pessoas. Todo espírito de enfermidade, nós repreendemos em nome de Jesus e declaramos cura brotando apressadamente no seu corpo funcionando da forma que Deus disse que iria funcionar, perfeito, em nome de Jesus. Que haja clareza. Eu oro por espírito de revelação e sabedoria, para que você possa conhecer mais da vontade de Deus, não da vontade do mundo, mas da vontade de Deus. A vontade de Deus é boa, agradável e perfeita, e que essa vontade perfeita se manifeste na sua vida, no seu povo, na sua casa, que você e a sua casa sirvam ao Senhor de verdade, em nome de Jesus. Então, uma boa noite, um bom dia, boa tarde, eu não sei que horas que você vai assistir, talvez depois, quem está assistindo agora ao vivo. A nossa vontade, o nosso desejo é que você cresça no conhecimento de quem é o Senhor Jesus e da sua palavra. Até terça que vem, graça e paz.